A paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um programa Escolha o Cristo. Eu escolhi entregar a vida a esse Deus maravilhoso, que é bom e que é bom o tempo todo, independente do que a gente passa, independente dos nossos erros, independente de qualquer coisa, Ele continua nos amando e sendo bom. Não deixa de punir o pecado, mas pune em amor, pune para que haja uma restauração. E é esse Deus, e é essa pessoa, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nós temos a honra e o prazer de falar sobre essa pessoa maravilhosa que nos resgatou do domínio das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estamos aí nessa viagem missionária, caminhando com o Senhor Jesus pelo Evangelho descrito por Marcos. E na mensagem anterior nós falamos sobre a parábola do semeador, onde Jesus explica que algumas pessoas são como algumas sementes. E agora nós vamos ler no capítulo 4, o versículo 21, que o Senhor Jesus diz assim: e ele lhes disse: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma mesa ou de uma cama? Acaso não a coloca num lugar apropriado? Porque não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Não adianta querer fugir daquilo que Deus predestinou para mim e para você. Não adianta querer fugir de um propósito que o próprio Deus já escolheu para a nossa vida, porque isso é o que é bom. É isso que vai nos fazer bem, é isso que nos vai fazer servir a Deus de uma forma que Ele quer. Então não adianta querer fugir daquilo que Deus já preparou para a sua vida. O Senhor Jesus estava dizendo aqui, olha, ele ainda estava explicando a parábola do semeador para os discípulos, e ele termina dizendo assim: outras pessoas são como uma semente lançada em uma terra boa, ouvem a palavra, aceitam, recebem a palavra e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. E lhes disse: quem traz uma candeia para colocar debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não a coloca num lugar apropriado? Ele ainda estava explicando aquela parábola, né? E agora vem com dá outro exemplo, que agora é de uma luz. Ele diz: olha, ninguém traz uma lanterna, uma candeia, uma lamparina e coloca debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado para que ilumine todos os que estão na casa. E o que é que o Senhor estava querendo dizer com isso?
O que ele estava querendo dizer é que uma pessoa, uma semente boa que é lançada, uma semente que é lançada numa terra boa, ela dá muitos frutos. Afinal, ela é como se fosse uma luz que é colocada num lugar apropriado para que ilumine muitas pessoas. E essa pessoa é você. Então não adianta você querer esconder lá no seu trabalho que você é crente, que você é cristão, que você serve a Deus. Não adianta querer se enturmar no colégio, na faculdade, com as pessoas, na rodinha da conversa e tudo mais, e ficar caladinho quando falam de Satanás, quando falam de satanismo, quando falam de bruxaria, quando falam de coisa errada, quando chamam para beber, porque você é um ponto de luz. Você é como uma semente lançada numa terra boa que vai dar muito fruto para Deus. Então por que esconder? Então por que você agora se camuflar, querer viver disfarçado como se fosse o agente 007? Você precisa ser a luz para essas pessoas que estão sendo conduzidas para o inferno, essas pessoas que estão sendo conduzidas para a morte. Você precisa ser a luz dentro da sua casa, quando seus pais discutem, quando uma coisa errada acontece, quando algo não é de acordo com a vontade de Deus, e você vai lá, e com amor, e com cuidado, e com zelo e temor a Deus, e fala com essas pessoas. Você foi chamado para ser a influência de uma geração inteira. Então pare de querer se esconder de Deus. Pare de querer esconder das pessoas uma coisa que já está dentro de você. Você não concorda com o que está acontecendo, você não concorda com o que as pessoas estão fazendo, você sabe o que é correto, você sabe o que dizer, e por que é que você não fala? E Jesus está dizendo: acaso uma pessoa que tem uma lamparina coloca ela debaixo de uma mesa? Você não pode querer viver uma vida dupla, que você vai na igreja e as pessoas não podem nem saber que você está indo para a igreja. Você tem que ser cristão nos seus negócios, você tem que ser cristão comprando pão de manhã, você tem que ser cristão abastecendo o carro, você tem que ser cristão tomando um remédio no hospital, você tem que ser cristão comprando um remédio na farmácia, você tem que ser cristão porque você foi chamado para ser uma luz, para iluminar uma multidão, para guiar as pessoas que estão sendo conduzidas para um lugar de perdição. E você é a pessoa que Deus conta com você para iluminar a vida dessas pessoas. Você tem que ser uma luz tão forte, que brilhe tanto, ao ponto de quando as pessoas estiverem conversando um assunto errado, uma conversa errada, conversando coisas que não é para conversar, quando você chegar, quando a sua presença chegar, aquele assunto seja silenciado. As trevas que estavam imperando ali naquele lugar, elas sejam expulsas com a sua presença, porque a luz que você carrega é tão forte que dissipa com qualquer treva. Então você precisa se posicionar nesse mundo para que você seja reconhecido no mundo espiritual como uma luz, como filho de Deus. Jesus estava dizendo isso, ainda explicando a parábola do semeador, dizendo: ou tem pessoas que é como uma semente lançada em terra boa, meu irmão, elas recebem tudo e elas dão muito fruto. E essa pessoa é você. Agora você assume seu posto, porque Jesus disse que uma luz é colocada num lugar apropriado. Existe um lugar apropriado para ela estar. Então você não pode estar em qualquer lugar, você tem que estar num lugar apropriado. Você não pode compartilhar de todo tipo de assunto
Você não pode se sentar em todo lugar, você não pode viver essa vida disfarçada, aceitando as tuas amigas vir contar fofoca e você compartilhar com aquilo e depois fica lá se remoendo dizendo é errado o que ela está fazendo. Errado é o que você também está fazendo, porque você deveria dizer para elas que o que ela está fazendo é errado. Mas vira comparsa, parceiro do pecado alheio. Peca também. Porque aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Para de querer se esconder. Para de querer viver camuflado debaixo de uma mesa, debaixo de uma roupa, debaixo de uma condição. Para com isso. Porque Deus te chamou para ser influência na vida dessas pessoas que estão ao teu redor e você não faz nada por elas. Deus chamou você para ser influência de uma geração inteira. Os seus vizinhos verem em você a pessoa de Jesus. Eles quererem o Deus da sua vida. Eles quererem sentir prazer de conversar com você, de estar perto de você, de querer o Deus da sua vida, de querer o que tem na sua vida. Não por inveja nem por ganância, mas por prazer, porque vê o Deus da sua vida operando e eles querem aquilo, eles precisam ver isso em você. Mas todas as vezes que uma pessoa chegar contando a você um negócio errado que fez e você não disser nada, as trevas entendem que ali existe um ponto de contato de treva também. É necessário expor, porque o Senhor Jesus disse, porque não há nada oculto, senão para ser revelado. Não há nada oculto, senão para ser revelado. Sabe quem vai expor? A treva, a luz. A luz é que dissipa com toda a treva. Só existe treva aonde não existe luz. Então, se na tua casa hoje está havendo uma discórdia no teu casamento, está havendo um problema na tua vida, e você sabe que isso é coisa das trevas, é coisa de Satanás, é coisa do inferno que está tramando contra a tua vida, se posicione agora, se posicione hoje, exponha, pare de viver sendo conivente com o pecado alheio, pare. Porque você precisa dar fruto. Porque você é como aquela semente lançada numa terra boa. É você, essa pessoa. E você precisa dar frutos para Deus. Você precisa expor a sujeira para que haja correção, para que haja conserto, para que haja uma limpeza na tua vida, na tua casa, e as pessoas sejam curadas também. Enquanto você for dormir pensando no que o outro fez de errado, você não fez nada para ajudar aquela pessoa, você está errando também. O que você precisa é entender quem você é, saber quem realmente Deus quer que você seja, para você ser essa pessoa. E a palavra está dizendo: ninguém, acaso alguém, quem é que traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não a coloca num lugar apropriado? Jesus fez uma pergunta e ele mesmo responde: porque não há nada oculto, senão para ser revelado. É para ser revelado, meu irmão. Essa traição da tua amiga que está traindo o marido dela, esse rapaz que está preso nas drogas, o filho da tua amiga, tudo isso é para ser revelado, mas não é para expor e colocar lá na rua como um fofoqueiro, não. É para você chegar para essa pessoa e dizer: olha, tem saída, existe luz, existe um caminho, existe um jeito. Deixa eu te ajudar. Eu não consigo sozinho, mas o Deus que habita em mim vai fazer por você. Então deixa eu te guiar até Ele. Vai lá e mostra uma saída para essa pessoa, mostra luz para essa pessoa. Exponhem a sujeira para que haja limpeza, conserto. Foi isso que Jesus fez lá com o jovem rico.
Ele chega para Jesus querendo a vida eterna e Jesus diz: espera, deixa eu te falar algumas coisas. E Jesus disse: olha, tem que fazer isso, 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 isso e isso. E ele disse: então tá bom, beleza, isso eu já faço desde criança. E Jesus disse: tá, então tem só mais um. Vai, vende tudo e dá aos pobres e me segue. Naquela hora, a sujeira foi exposta. Foi exposta de uma forma tão amorosa, tão carinhosa. Foi exposta com convite. Jesus expôs a sujeira dela com convite. É isso que eu e você precisamos fazer. Que a gente vá lá ser a luz, mas mostre a ela uma saída. Olha, faz isso aqui e me segue. E vamos junto. Seguir a Deus, vamos junto nessa caminhada. É isso que nós precisamos aprender com o Senhor. Jesus não está deixando só palavras não aqui. Jesus está deixando a própria vida aqui. Porque Jesus aqui estava falando, dando um ensinamento, mas estava falando da pessoa dele também. Ele estava dizendo: ei, eu não vim para estar escondido não. Eu vim foi para iluminar toda e dissipar com toda treva. Iluminar todo mundo e dissipar com toda a treva. Jesus estava falando da pessoa dele daqui também quando diz: ó, porque não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à luz. Jesus estava falando da pessoa dele também. Jesus estava dizendo: olha, tudo aquilo que foi profetizado, tudo aquilo que estava oculto, tudo aquilo que a lei falou, tudo aquilo que vocês não conheciam, agora chegou a revelação de tudo aquilo. E a revelação de tudo aquilo era ele, o próprio Jesus. Mas a humildade era tão grande que ele falava de uma forma sem se exaltar, de uma forma sem querer aparecer, de uma forma por parábolas, como ele pregou, e disse que a nós foi dado o privilégio de conhecer e de entender essas parábolas. Então, era isso que o Senhor Jesus estava dizendo, e ele continua dizendo, e diz assim: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Chega até a ser engraçado, porque o ouvido é para ouvir. E Jesus dizia: se tem ouvidos para ouvir, ouça. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: preste atenção naquilo que você está ouvindo. Dê a sua total atenção a isso que você está ouvindo hoje. Porque se você tem ouvidos para ouvir, ouça o que o seu pai está dizendo a você. E ele está dizendo para mim e para você: para de se esconder. Para de querer fugir do seu chamado. Para de querer ser conivente com o pecado alheio. Para de querer concordar com a fofoca que acontece na mesa da tua casa. Para de querer concordar com o errado. Expõe a sujeira, e quem quiser se limpar vai te seguir também. Porque você segue a um Deus que purifica o pecado do homem. Ele não só perdoa, ele purifica, ele limpa de toda a sujeira. Então, o que Deus disse para a minha vida e para a tua vida hoje é isso. Seja a luz para essas pessoas que estão sendo conduzidas à perdição, que estão sendo conduzidas para a morte. Resgate essas pessoas, esses da tua casa, esses teus parentes que você no aniversário vai e se confraterniza com eles, mas não abre a boca. Então, pelo amor de Deus, começa a ser quem Deus te chamou para ser, porque essas pessoas o seu braço pode alcançar. Pode ser que nunca conheça, mas o seu braço alcança elas. E você é membro do corpo de Cristo, e essas pessoas também precisam de Cristo. Então faça a sua parte, não perca tempo. Não perca mais tempo, não deixe o tempo passar e você viver camuflado, vivendo escondido, essa vida aparentemente cristã que você leva, porque Deus precisa que a luz que habita em você desponte. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus fala ao nosso coração. É necessário, chegou o tempo. A carência acabou.
Agora chegou o tempo de pegar no cabo da enxada e trabalhar. O tempo da mordomia acabou, meu irmão. É necessário que você entenda que essa pessoa que está do teu lado, que ainda não alcançou o que você já alcançou, precisa do conteúdo que há dentro de você. E agora você tá cheio, gordinho, passa alguma coisa para alguém. Ilumina a vida de alguém, dá uma palavra a alguém, usa as tuas redes sociais e o que está ao teu alcance para abençoar uma vida. Para de querer fugir daquilo que Deus já colocou dentro de você, porque você é como uma semente lançada em uma terra boa, que dá muitos frutos. Você pertence ao caminho, você pertence ao dono da lavoura e você está ligado à videira. E você vai dar sim muitos frutos para Deus. Mas você precisa estar no lugar apropriado, ou seja, tomar posição. Precisa tomar posição. Exercer uma coisa que já está dentro de você. Você precisa disso. Deus conta comigo, Deus conta com você, para que pessoas sejam alcançadas, para que pessoas sejam livres, para que pessoas conheçam o caminho, para que pessoas sejam salvas. Então, por favor, acredita e toma posse, dessa palavra, porque ninguém coloca uma luz debaixo de cama, debaixo de mesa, debaixo de sofá. Pelo contrário, coloca lá no alto, para iluminar a casa inteira. Começa pelos de casa. Começa pelos de casa, meu filho. Não adianta querer ganhar o mundo inteiro e deixar a família se perder, não. Não adianta. Melhor é cuidar dos teus filhos, da tua esposa, do teu esposo, dos de casa. E depois vai devagarinho, porque uma família saudável, meu irmão, um mundo saudável, uma igreja saudável. Mas uma família doente, uma base doente, aí tudo que se fizer tá podre. Porque a fonte está contaminada. Então a luz que fica no lugar apropriado ilumina todos os que estão na casa. Então comece pelos da sua casa e vá devagarinho. E Deus vai lhe dando espaço e vai trazendo o povo a você, meu irmão. Você tem que entender que o povo é de Deus, as ovelhas são dele. E ele vai guiar para aquela pessoa que falar por ele. Ele, o próprio Deus, vai guiar, porque é a boca dele. É a voz, a palavra dele que está saindo através daquela voz. Então ele vai guiar o povo para lá. Ele vai guiar o povo para você quando você estiver posicionado por ele. Não tenha dúvida, ele vai fazer muito mais. Você pensa que Deus vai fazer algumas coisas por você. Mas eu vou te dizer, tudo isso que você pensa, que você tem pensado durante as suas madrugadas, durante as suas noites, quando você está com a cabecinha no travesseiro, eu vou te dizer, ele vai fazer muito mais. Por que eu estou dizendo isso? Porque não é eu que falo, a palavra dele é quem diz que ele faz infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o poder dele que habita em nós. Então ele vai fazer. Mas faça a sua parte, se posicione, seja quem Deus lhe chamou para ser. Essa era a mensagem que eu tinha para abençoar a tua vida e ser abençoado por ela. Estou feliz, porque eu pedi a Deus hoje que falasse comigo, e eu já ouvi a voz dele. E agradeço a ele por isso. E agradeço muito a ele por isso. Nós precisamos nos posicionar, avançar, fazer mais. Nós precisamos lançar as redes, porque ele, o dono do mar e o dono dos peixes, tem uma imensa pescaria para nos presentear.
Se você ainda não tomou uma decisão por Jesus e quer viver essas experiências sobrenaturais que acontecem com quem vive com Deus, eu faço um convite para você hoje. Entrega a tua vida para Cristo, escolhe Cristo hoje. Aí onde você está, coloca o teu joelhinho no chão, diz para Ele os seus erros, confessa para Ele os teus pecados, fala com Deus, pede perdão para Ele, porque Ele tem perdão para te dar. Procure uma igreja evangélica e vá cultuar a esse Deus que hoje te apresenta um caminho melhor, te apresenta vida, te apresenta esperança. E diz para você que você é uma escolha dele e que você é a coisa mais preciosa que ele tem nessa terra e que você é um ponto de luz para esses que estão sendo aí, conduzidos para o inferno. E você é a pessoa que Deus quer usar. Então, entrega a tua vida para Ele hoje. Você que já congrega há tantos anos e que tem vivido camuflado, escondido, com vergonha. Hoje eu também faço um convite a você. Se arrependa de tudo isso que você tem feito. Confesse para Deus. Diga para Ele as suas limitações, porque são suas, não são dele. E Ele vai quebrar tudo, Ele vai estraçalhar com tudo, Ele vai te libertar. E você vai se surpreender com você quando a tua língua não conseguir parar de falar. Quando você estiver no meio daquelas pessoas que hoje você não tem coragem de falar. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e toda a tua família em nome de Jesus.